Então, vamos começar nosso encontro do dia 28 de abril de 2020, né? São 8h56 da manhã. A ideia desses encontros, né, ao vivo, então, só antes da gente começar, hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um tema que é um tema que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, no sentido de que a gente precisa ter criatividade para reinventar o mundo que a gente vai encontrar após essa pandemia. Né? As pessoas estão aí muito falando voltar à normalidade, voltar à normalidade. Não há mais uma normalidade para voltar, né? Não tem, porque vem uma crise econômica brutal, né, depois dessa pandemia, que ainda não se sabe, né, quanto tempo, né, vai durar, ainda estão conhecendo, né, os efeitos do vírus. Né. Eu tenho acompanhado e lido diariamente vários jornais pelo mundo afora que a gente encontra disponível na internet. É legal vocês lerem também. Né. Enfim, jornais de vários países a gente encontra na internet, muitos gratuitos, muitos. Você encontra as reportagens diárias, são gratuitas. Os textos assinados, você tem que ser assinante, mas alguns disponibilizam alguns textos. Enfim, se vocês pesquisarem na internet, né, e vocês são craque nisso, vocês vão encontrar muito material de jornais do mundo afora, né, sobre o que está acontecendo aí do mundo, né, com essa pandemia e algo que é muito pior do que isso, né, uma vez que a pandemia é também o efeito disso, que é o efeito do aquecimento global. Então a gente não tem um mundo para voltar, né? Voltar à normalidade. Primeiro, não é desejável, né, voltar àquela normalidade, né, de hiperexploração do planeta, hiperprodução alucinante, né, hiperconsumo, e essa quarentena, né, já vai talvez criando oportunidade para as pessoas pelo mundo afora pensarem, né, no que nós fizemos e como que a gente pode, né, construir um outro mundo, né, diferente. E aí, então, o que se pede, né, a gente já teve a oportunidade de comentar isso, é muita criatividade, imaginação. Né? Vamos imaginar um outro mundo. A nossa prova final vai ser vou pedir a vocês que vocês usem essa imaginação, mas eu não vou ainda passar o que vai ser a tarefa, não, mas vão pensando aí já, né, uma tarefa que envolve justamente o que o mundo pede de nós nesse momento, né, que é ter imaginação para pensar uma outra sociedade, uma outra economia, ou uma outra forma da gente conviver e viver com esse planeta, né, com a natureza, com a vida. Bom, antes da gente começar a, falar a respeito dos fundamentos, né, do Estado plurinacional, dos fundamentos do novo constitucionalismo, que é uma experiência nova, que começou a ser experimentada antes, né, antes dessa pandemia, né, no Equador e na Bolívia, mas que foram também fortemente agredidas com o golpe de Estado que ocorreu na Bolívia, né, e com a eleição do novo governo do Equador, que tem se mostrado absolutamente despreparado, inepto para enfrentar os problemas do Equador. Então, são dois países que tiveram duas importantes novidades, né, a partir de 2008, a Constituição do Equador, 2009, a Constituição da Bolívia, né, criaram bases importantes para uma nova democracia, uma democracia horizontal, participativa, deliberativa, né, uma democracia consensual em muitas comunidades, né, dentro de um sistema plurijurídico, enfim, são mecanismos que se apresentam como de ruptura com o sistema mundo moderno, né? Que é o momento que a gente está vivendo, que a gente já tinha comentado em sala de aula antes do início dessa quarentena. Né? A gente está vivendo um momento de fim do sistema mundo, né? Que se confirma radicalmente, né? E de uma forma triste com esse vírus, né? Mas que é mais um vírus grave que atinge uma pandemia global, e o fim desse sistema mundo, né? E
as experiências, e dentro das experiências que começam a aparecer pelo mundo afora, que a gente tem que estar atento a essas experiências, atentos a essas experiências, né, começa, então, essa experiência do Estado plurinacional na Bolívia e no Equador, que é uma experiência que dialoga com muitos teóricos também espalhados pelo mundo afora, né, que nós chamamos de teóricos decoloniais, ou seja, das várias teorias que a gente descobre, né, que se revelam nesse momento. Então, se nós tomarmos o final do século XX, né, e o início desse século XXI, é um momento de descortinamento, de revelação, de desocultamento, né, do novo, que vem justamente substituir essas experiências novas que começam a aparecer para substituir o sistema mundo colonial moderno, que se constrói simbolicamente a partir de 1492 e que faliu, né? Que vai afundando tanto as suas experiências econômicas, né? Então aí a gente fala tanto do capitalismo como do socialismo real, né? E da lógica ou da racionalidade sobre a qual se estrutura, né? Uma vez que essa modernidade inventa, tem muita coisa boa, né, que a gente vai estudar, que surge na modernidade, e muita coisa ruim, como tudo, né? E que tem sua fase, né, seu nascimento, desenvolvimento e fim, né? E a gente está vivendo, a gente tem a oportunidade hoje de viver justamente o fim desse sistema mundo moderno e com ele tudo que ele criou, né? O Estado moderno, os exércitos nacionais, as polícias nacionais, a burocracia estatal, o capitalismo, as experiências do socialismo real e assim por diante. Nessa lógica binária, isso que a gente já estudou e que vocês encontram muitos vídeos a respeito disso, né? Desses fundamentos do pensamento da racionalidade moderna. Bom, antes de começar a falar desses fundamentos, dessa estruturação do, da, do novo constitucionalismo, né, ou disso que começa a se construir, né, com a crise do sistema moderno, eu queria só conversar com vocês e ouvi-los, né, a respeito da nossa metodologia, né? Eu gravei e tem disponibilizado para todos vocês, eu queria que vocês conversassem isso com toda a turma, né? Quase toda, faltam ainda, eu vou gravar essa semana, devem faltar talvez uns 3 ou 4 vídeos, né, do final da matéria, né? Mas vocês vão encontrar a matéria toda em vídeo, né, que são palestras, conferências e, majoritariamente, aulas expositivas, né, sobre toda a nossa matéria. Vocês encontram toda a matéria, né, nos vídeos e encontra também, é organizado lá, então vocês acessam naquela mensagem que eu mandei pelo SGA, né, e mandei o link, vocês clicam lá no link, vocês vão encontrar, então, toda a matéria organizada em ordem. Vocês vão entrar lá, seguindo a ordem, não tem erro, né? Clica no link, aí vocês vão ter vários outros links que estão todos em ordem da matéria. Então, vocês vão encontrar os textos, sugestões de leituras e os vídeos da matéria. Tá? A ideia inicial desses nossos encontros, então, o que vocês estão tendo, a ideia é oferecer mais. Se vocês quiserem fazer um curso, né, e aprender toda a matéria, tá fácil, né? Porque vocês têm todas as exposições, né, gravadas, vocês podem ver, rever, parar, anotar, acelerar, né, reduzir. E vocês têm os textos também para aprofundar. Ainda tem links com reportagens, com mapas, acessos a um material complementar também de estudo. Então, a ideia, o que se propôs inicialmente, mas aí eu acho que esse sistema também dá a vocês muita liberdade, né? E acompanha sempre a liberdade, muita responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade do curso que vocês vão fazer, né? Porque, inicialmente, não é que diminua a... Ah, Thaís, pois é, não, porque muitos, você viu muito, a ideia inicial era essa.
né? E vai voltar a ser essa, Thaís. A ideia, né, que você coloca aqui, nos vídeos você fala que é apenas um complemento para as nossas aulas. Sim, a ideia é a gente voltar a ter aulas expositivas, né? Então, a EAD, hoje o governo federal, ele permite até 40% do curso em EAD. Eu, pessoalmente, gosto do presencial, né? Gosto de vê-los, do contato humano, da gente conversar, da gente brincar, conversar sobre a matéria, né? Mesmo que aquele formato de aulas expositivas vai ficando, né, um pouco ultrapassado, mesmo porque as novas gerações, vocês são mais rápidos, né? Então não tem muita paciência de ficar vendo, assistindo aula longa, etc. Mas eu gosto muito, eu acho que isso não pode acabar, não deve acabar, né? Que é o contato humano. Mas, por outro lado, a gente vê uma tendência na educação em vários lugares do mundo, e isso no Brasil, né, é uma tendência de que vá crescendo as aulas, o ensino à distância. Então, aquilo que era, ou que ainda é, né, para nós da PUC Minas, né, o nosso curso vai voltar a ser um curso presencial, majoritariamente presencial, ou até, né, 100% da carga horária presencial, mas, como eu disse, o MEC já permite 40% da carga horária em EAD, à distância, e alguns cursos já são autorizados, e isso a OAB estava discutindo, 100% EAD. Eu não gosto disso não, mas enfim, a tecnologia está aí, e aí eu acho, né, esclarecendo você, que é justamente isso, né, a gente inverte então isso. A ideia desses encontros presenciais é que eles passam a ser complementares, pelo menos por enquanto, né? Então vocês assistem o vídeo, né, assistem o vídeo no horário de aula, mas eu acho que não é isso, né? Eu acho que, mais uma vez, o que eu falo aqui é que a gente é um teste de responsabilidade de vocês. O curso, se vocês vão sair. Mas isso já era também presencial, porque tem muito aluno que está com o corpo presente em sala de aula e dormindo, voando, olhando, né, telefone celular e essas coisas, o que é uma pena, né, porque isso vai cobrar mais tarde. Mas, enfim, a ideia, então, agora é que vocês assistam às aulas. Em toda a aula, e eu estou acabando de gravar, então não tinham todas aquelas gravações, né? Elas eram complementares, agora tem o curso inteiro. Faltam, como eu disse, faltam poucas aulas para acabar de gravar. Então tem um curso inteiro, né, que vai estar disponível, faltam 3 ou 4 aulas no máximo para acabar de gravar. Tem todos os textos, tem a sugestão de livros, né, e ainda outros textos complementares, etc. Então, a ideia seria essas aulas ao vivo, né, elas deveriam ser, eu acho que elas rendem muito mais fruto se elas forem complementares. Né? Uma coisa que é muito legal e que eu queria ter com meus professores, se pudesse, era ter o professor disponível, né, durante quase 2 horas para responder pergunta sobre a matéria. E aí vocês podem, a ideia minha é que esses encontros fossem, agora passem a ser, então a gente inverte essa lógica, passem a ser complementares. Vocês assistem os vídeos, isso já podia fazer também antes, enfim, liberdade, né? Assistem os vídeos, leem os textos, né, e tragam perguntas, dúvidas, não só sobre os textos, mas qualquer coisa sobre a matéria. Vocês podem perguntar qualquer coisa sobre teoria do Estado, né, o que envolve a matéria, que envolve discussão sobre democracia, sobre sociedade, sobre sistemas econômicos, sistemas de governo, sistemas eleitorais. Enfim, acredito que deve ter muita curiosidade, inclusive com o que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente também insira a matéria dentro do que está acontecendo, né? A gente não pode fingir que esse mundo que a gente conhece está acabando e que a gente vai ter que construir outra coisa, né? Não dá para... Eu até comentei com vocês, eu acho que a aula passada, né, tem um meme engraçadíssimo, que está ali, o Titanic afundando, a orquestra tocando. E lá está escrito, né, o nosso mundo acabando, e os professores dando conteúdo. Então, essa lógica conteudística também, né, essa fantasia que o professor e os alunos têm de que se o professor falar tudo em sala de aula e os alunos ouvirem tudo em sala de aula, eles vão aprender. Né? Não é assim que o nosso cérebro funciona, não é assim que as coisas funcionam.
né? Não é assim que a vida funciona. Infelizmente, né? Seria bom se a gente pudesse, a gente fala, taca dentro da cabeça de vocês, né? Tudo que a gente aprendeu. Não é isso, né? Há toda uma intersubjetividade de quem fala, de quem entende, as pessoas entendem coisas distintas, as pessoas cansam, né? A nossa capacidade de concentração ela é variável, né? De dia para dia, no momento, né? Então, daí que talvez isso que a gente está fazendo, né, seja uma experiência se todos os alunos, né? Eu estou vendo aqui que tem presentes agora nessa aula um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete alunos, e são 70 alunos. Né? Isso é muito ruim, isso é muito triste. Isso vai ficar gravado, está gravado, está gravando essa aula. Né? Porque, é como eu disse, vocês podem fazer um curso excelente porque a PUC está disponibilizando, né, muito material. Né? Então, é muito além do que vocês teriam com um curso só presencial. Né? Vocês têm, então, todos os vídeos, todos os textos, tudo organizado, em ordem, mastigadinho, né? Textos complementares. Pois então, mas está aí disponível, né? Isso é uma escolha que vocês fazem. Então, textos complementares e ainda essas aulas ao vivo, então é o momento de vocês conversarem comigo, né? Como vocês estão aqui escrevendo, né? Eu vou vendo a demanda de vocês e vou respondendo também. Bom, deixa eu só responder, ler aqui o que vocês escreveram, que tem coisas novas. Né? Alguns alunos não se acostumaram com vídeo aula, por isso gostaria de saber se o senhor poderia passar a conferência que nem os outros professores que estão ministrando realmente as aulas pela conferência. Não é o ensino presencial em sua completude, porém é o que mais se aproxima. Pois é, Isabela, mas não é o mais eficiente. Já tem, no meio a mesma coisa. Mas se você entrar agora, em vez de entrar na minha conferência, entrar no vídeo que eu gravei, é a mesma coisa. E depois manda as dúvidas. Né? Eu não estou entendendo qual é o problema. Né? Sim, claro, é importante ler os textos. Fundamental ler. Tem que fazer um curso de direito, tem que ler, e não é só os textos também estão organizados, mastigadinhos. Mas tem que ler tem que ler livros. Porém, os professores continuam com os conteúdos, todos eles praticamente, e com uma grande quantidade de matéria, até superior àquela ministrada presencialmente. Sim, e aí tem os vídeos e tem os textos, para vocês lerem. Um curso presencial, né, também eu acho que aí é uma outra perspectiva que talvez não fosse correta, de que a gente poderia fazer um curso superior somente assistindo às aulas. Né? Isso não é assim, não pode ser assim em nenhum lugar do mundo. Né? Então, seguindo a lógica do curso 100% presencial, você tem as aulas, mas essas aulas também, elas deveriam ser de suporte. A ideia é que o aluno já viesse tendo alguma leitura, justamente para tirar as dúvidas nas aulas presenciais. Né? Enfim, no lugar de ficar só aquela falação, né, artificial. E mais, né, as pessoas têm que ler em casa depois que assistem às aulas presenciais. Né? Isso é básico. Né? Tem que estudar. Se não estudar, a aula presencial, se o professor fala 1 hora, em média as pessoas gravam 15 minutos. Né? E estudar pela anotação de caderno também não. Tem que ler livro, né? Tem que ver vídeo, do mesmo jeito. Né? É a mesma coisa. A gente só, nesse momento, a gente só não está tendo o encontro presencial, né? Mas ele é substituído por esses nossos encontros ao vivo, e a ideia inicial é que a gente tire as dúvidas com isso. Bom, peraí. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para ver as outras perguntas. Importante ler os textos e interessar por novos assuntos. Porém, os professores continuam com os conteúdos. Tá, bom, tem que estudar. Não estão tendo tempo, devido à quantidade maçante. Bom, mas isso, aí dentro dessa quantidade, é isso. Vocês têm que fazer escolhas, né? Eu acho que isso até é positivo, né? Mas, peraí. Pois é, isso até é positivo. Vocês estão tendo muita oferta de material para ler, para estudar, e aí vocês têm
né, com relação ao estudo, com relação à quantidade do tempo, além do tempo que seria de sala de aula, que vocês vão dedicar ao curso, que vocês também podem se dedicar ao curso, lógico, né? A gente trabalha, tem outras tarefas, outras questões, né? É, bom, é isso. O problema é que algumas pessoas não conseguem ter essa responsabilidade. Ah, bom, aí, aí não tem jeito. Assistir os vídeos na hora da aula, por exemplo, e acabam não assistindo nada. Justamente por isso fazemos um curso presencial, que no momento está sendo ministrado online devido à pandemia. Mais uma vez, repito, né? É, é estranho, porque não faz sentido. Porque se você, a gente não faz chamada. Né? É a mesma coisa que eu falei, isso é uma ilusão, Thaís. A pessoa, os caras, muita gente está em sala de aula e dormindo, olhando o celular. Então, a presença física não quer dizer. E a presença física, que só por causa da chamada, né, ela continua sendo meramente uma presença física. Né? E como não tem chamada, a gente não pode fazer chamada pela internet, né? Então vai continuar a mesma coisa. Né? É... Hã? Então não guarda, você está vendo o vídeo em casa, toma nota da pergunta, né? E faz. Né? Pode fazer por e-mail, pode fazer por SGA, né? Pode fazer, enfim, pelo WhatsApp, né? Eu tenho respondido. Ontem mesmo respondi algumas perguntas pelo SGA e pelo e-mail. Pois é, e sem dúvida, eu acho que em alguma medida é mais confortável mesmo. Você poder assistir o vídeo a hora que você quiser, né? E não no horário da aula, né? Poder rever o vídeo. Enfim, isso é mais conforto, embora eu continue, né, gostando da aula presencial. Vocês não querem estudar? Ah, não, tá, entendi. É, não, então tá, vamos fazer. É, mas está entendendo? Bom, tá, vou repetir tudo que eu falei. Bom, então vamos discutir hoje a, a questão dos fundamentos, né, do novo constitucionalismo do Estado Plurinacional, ou seja, como alternativa a, como alternativa para o sistema mundo moderno, como alternativa para os estados que foram construídos na modernidade. Né? Então, nós estudamos os fundamentos da modernidade, né? Nós estudamos os fundamentos da modernidade, aqueles 6 fundamentos, né? E vamos então agora estudar os fundamentos, né, do que nós chamamos de novo constitucionalismo, né, o novo constitucionalismo latino-americano, o Estado plurinacional. Né? Como eu disse, então, a ideia aqui é de que surge, né, um outro sistema mundo que começa a romper com aquelas estruturas do sistema mundo moderno. Né? Então, aquelas 6 estruturas, a ideia da uniformização, da lógica binária subalterna, da linearidade histórica, né, do individualismo, do universalismo universal, da transformação da natureza em recursos, né? São aqueles 6 elementos que a gente já
estudou, que vocês encontram no texto também, encontram nos vídeos, né? Agora vai surgindo, então, vão sendo construídos na realidade social desses países, né? Começando, então, portanto, pelo Equador, 2008, a Constituição Equatoriana, 2008, a Constituição da Bolívia, de 2009, né? Vão sendo então, vão sendo construídas uma nova estrutura e novos fundamentos, né? Uma racionalidade, outra racionalidade, ou então a concepção de outras racionalidades, outra forma de entender, de perceber o mundo, de organizar a sociedade, outra forma de convivência social. Tá? Então, é disso que a gente vai começar a falar na aula de hoje. Bom, desses elementos, então, nós vamos falar de alguns desses elementos, como a diversidade, a complementaridade, a ideia do multi, do inter e do transculturalismo, a ideia do multi, do inter e da transdisciplinaridade, né? E o pluralismo, essa palavra eu sempre enrolo, pluralismo epistemológico e o pluralismo jurídico. Tá? Então, vamos explicar o que significa cada um desses. Depois vocês podem rever esse vídeo, que vai ficar disponível aí por 14 dias. Eu posso gravá-lo também, deixar também salvo no meu blog, para quem quiser assistir depois. E, Richelle, essa matéria, ela vem, como eu expliquei, ela é algo que está surgindo contemporaneamente, né, e que é uma alternativa à crise do sistema mundo moderno. Tá? Então, ela vem, é contemporânea, é o que a gente está vivendo agora. Né? A Constituição de 2008 do Equador, 2009 da Bolívia. Né? O nazifascismo, ele é a ascensão nós vamos trabalhar, tem muita coisa também em vídeo para vocês assistirem. O nazifascismo é a ascensão que ocorre a partir de 1923 na Itália, com Mussolini, o fascismo, e o nazismo em 1933, a eleição de Hitler em 32, ele chega ao poder, né, e aí então vai até a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial. 1945 termina. Tá? E depois, então, você tem as experiências neofascistas, né, neonazistas que estão ocorrendo hoje em dia pelo mundo afora, infelizmente. Bom, então, voltando aqui, isso aqui tem, então, a conexão lá com o início da modernidade, onde nós estudamos os fundamentos dessa modernidade e aqueles 6 elementos que nos acompanham até os dias de hoje. Tá? E, então, nós vamos ver agora os fundamentos disso que nós chamamos de novo constitucionalismo, que pode representar uma ruptura com a modernidade. Ou seja, qual é o mundo que a gente pode encontrar aí pela frente? Né? Quais são as alternativas que começam a ser buscadas ou colocadas a partir desse momento? Tá? Então, nós vamos trabalhar inicialmente também 6 elementos, né? Como nós vimos aqueles 6 elementos que fundam, né? Que estruturam a modernidade. Nós vamos trabalhar aqui 6 elementos que marcam esse novo sistema mundo que começa a ser experimentado e começa a pipocar pelo mundo afora. Então, tem muita experiência, tem muita coisa acontecendo. Né? Infelizmente, a gente não tem notícia, né, das coisas que vão acontecendo por aí, porque, enfim, os jornais são frágeis, né, ou são fracos, né, especialmente aqui no Brasil, muito superficiais, e também, se a gente entrar para os jornais do mundo inteiro, como é feito todo dia, a gente vai ver que é só coronavírus, as notícias são só, é como se o mundo todo tivesse parado. Mas nós estávamos vivendo antes, né, já no final do século XX, início do século XXI, algumas experiências interessantes. Bom, quais são esses fundamentos do Estado plurinacional, né, do novo constitucionalismo? Primeiro, então, nós vamos começar pelo direito à diversidade. Direito à diversidade, que é diferente do direito à igualdade e o direito à diferença.
Bom, então vamos lá. No direito à igualdade, a gente tem a ideia, né, que surge com o constitucionalismo liberal, lá no século, começa a ser construído no século XVII, Inglaterra, já falamos muito sobre isso, depois do século XVIII, né, nos Estados Unidos e na França, e esse modelo de Estado constitucional liberal, que é o primeiro modelo de Estado constitucional, vai se expandindo para o resto do mundo no decorrer do século XIX. Então, vai tomando aí conta de toda a Europa, da América, e vai chegando aí por meio das guerras, invasões europeias na África, Ásia e Oceania. Esse Estado Constitucional Liberal, nós já trabalhamos os fundamentos dele. Né? Vocês podem rever isso também nos vídeos e nos textos. Esse Estado Constitucional Liberal, e trabalhamos em sala de aula. Esse Estado Constitucional Liberal, então, ele vai trazer a ideia de que um Estado com poder limitado, normas de organização e funcionamento do poder do Estado, né, a proteção a direitos individuais apenas, aqueles direitos de liberdade, igualdade perante a lei, né, a garantia da propriedade privada, da intimidade, da privacidade. Né? Os direitos políticos funcionam no Estado liberal dentro da lógica do voto censitário, então vota quem tem poder econômico, e não há nas constituições liberais direito à saúde pública, não há saúde pública, não há educação pública, não há previdência social. A gente está tendo agora, né, um exemplo prático interessante, né, que vocês devem estar acompanhando nos jornais pelo mundo afora, do que está acontecendo com as políticas liberais, né, ou neoliberais. Pois é, Daniel, essa era a ideia, e respondendo às dúvidas suas, mas vamos deixar isso para depois. Deixa eu terminar primeiro a matéria, e aí depois a gente responde essas perguntas, porque senão perde a sequência, né, do que eu estou falando. Mas aí no final a gente pode falar de novo. Tá? Bom, então, esse Estado liberal, ele vai trazer, então, determinados princípios, determinados direitos, ele é um Estado omisso, um Estado abstencionista. Então, eu estava comentando como que a gente está vendo muito o reflexo disso, dessa inadequação, né, do Estado liberal, ou de políticas liberais, que foram construídas lá no século XVIII, XIX, para dar respostas, né, contra o Estado absolutista, né, como que isso é inadequado, né, mesmo para o século XX e para o século XXI. Né? Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, agora a necessidade da existência, né, de políticas públicas, saúde pública, etc., que não existem porque não há o Estado oferecendo esses direitos sociais, né, que foram frutos, então, de políticas neoliberais que desmontaram a estrutura de saúde pública, de educação pública, de previdência social, tirando a segurança social das pessoas, que foi construída no pós-Primeira Guerra Mundial e começa a ser desmontada, né, pelas políticas neoliberais e pelas práticas neoliberais a partir da década de 1980. Né, então, Daniel, com a eleição de governos neoliberais, que são, na verdade, neoconservadores, de governos neoliberais a partir da década de 1980, né? A eleição de Thatcher na Inglaterra, em 79, Reagan nos Estados Unidos, em 1980, Helmut Kohl também, né, na mesma época, Nakasone no Japão também na mesma época. Ou seja, as quatro grandes economias do planeta vão abandonando as políticas do Estado social, do Estado de bem-estar social, né, e começam a privatizar, né, o sistema de saúde público, que foi construído no Estado Social, após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, né, o sistema de educação pública, o sistema de previdência social. Sobre esse tripé, né, é construído o Estado Social. Então, quando a partir da década de 80, 90, se começa o processo de privatização da saúde, da educação, os efeitos são esses que a gente está sofrendo, né, agora, ou seja, a inexistência, por exemplo, de leitos hospitalares, né, de uma capacidade do Estado responder às necessidades da população no momento de crise, né, como é o momento que a gente está vivendo. Né? Por quê? Porque o Estado, principalmente os Estados Unidos,
ela é mais grave, né, com o coronavírus, que é justamente pela ausência de saúde pública. A saúde privada é muito cara, né? Ela é de muita gente para quem não pode pagar. Então, e com isso, então a gente tem aí a superlotação, né, falta de leitos hospitalares, falta de médicos, de equipamentos, né, para socorrer essas pessoas que estão morrendo aí numa média do que está sendo notificado, né? Há também uma subnotificação nos Estados Unidos, como acontece aqui no Brasil, né? Mas uma média que vai de acima de 1.500 pessoas mortas por dia, né, nos Estados Unidos, e principalmente pessoas pobres que não têm dinheiro para pagar planos de saúde privados, hospitais privados, etc. Isso é uma característica do Estado liberal do século XVIII, XIX, né, início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, e que é retomada com o neoliberalismo a partir de 1980 nas quatro principais economias do planeta: Estados Unidos, Alemanha, né, nessa ordem: Estados Unidos, Japão, Alemanha, né, e Inglaterra, Reino Unido, melhor falando. Bom, então, esse direito à igualdade é um dos princípios que aparecem lá no Estado liberal, a igualdade perante a lei. Essa igualdade perante a lei significa o quê? A ideia, eu fiz até um desenhozinho aqui para vocês, esse primeiro desenho aí, né, esse desenho 1. A ideia é que aqui, esse círculo maior é o sistema jurídico constitucional. Quando esse sistema jurídico constitucional é criado, né, ele deixa de fora alguns grupos, né? Quem ficou de fora? Vários grupos ficaram de fora, né, nesse momento. Quem é que ficou de fora nesse momento? É, Ficaram de fora as mulheres, que não vão ter direitos iguais, então elas não participam aqui desse grande círculo de proteção constitucional, né? Esse grande círculo é o grande círculo de proteção constitucional. As mulheres, então, não têm os mesmos direitos que os homens, né? E elas dependem dos homens para praticar um monte de, de, de atos jurídicos, né? Ou para fazer um monte de coisa. Então, elas desejam entrar nesse grande círculo, né? Mas elas estão de fora desse círculo. Então, elas começam a reivindicar para entrar nesse círculo. Ou seja, elas não usufruem da igualdade perante a lei, né? É a mesma coisa, outros círculos menores estão de fora ali, né? Quais são? Né? Os afrodescendentes, né? Os indígenas, né? Outros grupos étnicos variados, né? Os pobres. Então, muita gente fica de fora desse grande círculo constitucional de proteção aos direitos de liberdade, que inicialmente são apenas para os homens brancos e proprietários. Tá? Então, o direito à igualdade perante a lei, quem são os iguais? Né? Se nós tomarmos a expressão que aparece ali com essas primeiras constituições, vamos pegar lá, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Está lá escrito que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Né? Esses Todos os homens, quem são todos os homens? Né? Como é que um juiz, ou com a cabeça de um juiz, lá no século XVIII, ia ler essa expressão? Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Olha, eles vão ler segundo a cultura da época, segundo a compreensão da época. Esse é um outro elemento importante, né, para a gente entender, que nós já falamos isso também em sala de aula. Né? A ideia é que quem são as palavras do texto constitucional, né, elas têm que ser interpretadas, e elas têm sentidos diversos em momentos históricos diversos. Né? Então, quem são esses homens brancos? Quem são esses homens iguais? Todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. Ora, são os homens brancos, proprietários e ricos. Esses é que terão direitos. Né? Também a gente já falou muito a respeito disso. Então, não são todos os homens são iguais perante a lei. Né? Mas a pergunta tem que ser feita: quem são esses homens? Né? Então, está de fora as mulheres, né? Os homens e mulheres afrodescendentes, os homens e mulheres indígenas, os homens e mulheres de outras etnias ou outros grupos, os homens e mulheres pobres, né? Que não vão ter acesso a um monte de direitos previstos na Constituição. Então, dentro desse grande círculo,
tem, né, algumas pessoas, né, que são consideradas, então, indivíduos, portadores de direitos individuais, indivíduos livres. E outros grupos ficaram do lado de fora, desejando entrar dentro desse grande círculo de proteção de direitos, esse grande círculo constitucional. Bom, e aí como é que esse sistema vai mudando? Com o passar do tempo, aos poucos, essas pessoas vão começando a adquirir direitos. Essas pessoas vão começando a entrar nesse grande círculo e participar dessa ideia de igualdade perante a lei. Tá? Bom, então o sistema vai mudando. Né? E aí uma coisa importante também, óbvio, da gente perceber, é que as pessoas só vão fazer parte, né, só vão adquirir, só vão conquistar direitos com luta por direitos. Então essa é a história do século XIX, do século XX, onde esses grupos que foram excluídos do sistema jurídico constitucional de proteção liberal, né, eles vão reivindicar, participar, né, dessa proteção, ou seja, vão reivindicar ter direitos individuais de liberdade de expressão, liberdade de locomoção, propriedade privada, igualdade perante a lei, etc, etc. Então, elas vão entrar dentro desse sistema a partir das suas reivindicações. Aí está toda a luta feminista, né, da qual decorrem, né, os direitos que as mulheres conquistam, né, com muita dificuldade, né, com muita luta. Você imaginar um sistema de Estado moderno que tem 500 anos, um sistema jurídico constitucional que tem 300 anos, né? Tomamos aí a formação da Inglaterra, até mais de 300 anos, né? Da Constituição inglesa, ou das Constituições dos Estados Unidos e da França no final do século XVIII, né? Vão mais de 200 anos, só a partir da década de 80, 90, né? Alguns países, nós já comentamos isso, alguns países são precoces, né? Por exemplo, a Noruega, a Finlândia, a Austrália, a Nova Zelândia, já a partir de 1914, as mulheres vão ter direitos iguais, direitos de voto. Né? Mas na maior parte dos países é pós-Segunda Guerra Mundial. Muitos na década de 70, Estados Unidos só na década de 70, Suíça só na década de 70, Brasil só a partir de 1988, onde homens e mulheres vão ter direitos iguais. Então é muito tempo de luta, né? Tem muito tempo de exclusão, né, desses direitos, muito tempo, então, de luta dos movimentos feministas para que as mulheres conseguissem ter direitos iguais. E mesmo assim, em muitos países do mundo, as mulheres ainda não têm direitos iguais, e mesmo formalmente tendo direitos iguais nas leis e na Constituição, na prática, ainda não têm direitos iguais, né, dado o grande número de violência, né, contra as mulheres, né, inclusive aqui no Brasil. Violência essa que aumentou, né, aumentou enormemente agora com a quarentena, né, onde então casais, muitos que não se suportam, né, tendo que viver juntos, e aí tem, em alguns lugares, dobrou o número de feminicídios, né, e aumentou bastante, né, portanto, a violência doméstica, né, de homens contra mulheres. Então, em pleno ano de 2020, né, nós temos ainda aquilo que é o que marca uma estrutura da racionalidade moderna, que é o machismo, né, ou seja, essa lógica hegemônica dos homens brancos, né, proprietários sobre os demais, não homens, né, e não brancos. Então, isso ainda está entre nós, né? A gente está ainda vivendo a modernidade. Então, gradualmente, devido a essas lutas, esses grupos que estão de fora vão entrando, começar a participar desses direitos. Mas isso é um processo, como eu disse, que vai aí, principalmente no decorrer do século XX, né? E aí que continua, né, nesse século XXI. Então, aos poucos vão entrando direitos da população negra, né, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, por exemplo, embora ainda seja enorme a discriminação. Mesma coisa que eu disse em relação às mulheres, né, como que essa população negra é a primeira a ser encarcerada, né, como nós temos aí homicídios,
né, de jovens negros que acontecem aos montes no Brasil, né, embora, né, a Constituição assegure direitos iguais. Bom, então, esse círculo, né, esses grupos que estão do lado de fora, depois de muita luta, reivindicação, né, indígenas, negros, mulheres, né, alguns dessas pessoas começam a entrar dentro desse grande círculo de proteção dos direitos individuais. Tá? Então, esses grupos, e aí um outro elemento importante para a gente entender, esses grupos que reivindicam, por exemplo, as mulheres, né, os afrodescendentes, os indígenas, quando eles entram dentro desse grande círculo, dentro da igualdade perante a igualdade ela é reconhecida enquanto direito individual. Presta atenção nisso. Então, esses grupos entram aqui e são diluídos, né, e se tornam, então, indivíduos livres, proprietários, que têm direitos, né, protegidos pela Constituição. Esses grupos, então, que estavam lutando em conjunto aqui, entram aqui e têm a tendência de se diluir, e eles são reconhecidos enquanto direitos individuais. Ou seja, eu quero dizer com isso, não há, e aí a figurinha 2 aqui, não há a inserção desses grupos inicialmente enquanto grupos. Ou seja, o Estado liberal e o Estado moderno, né, que nasce da forma liberal, portanto, ele não aceita que grupos existam, os que existam subgrupos, né, que vivam segundo os seus valores, suas normas, o seu direito, dentro desse grande grupo constitucional. Entenderam isso? Ou seja, né, essas reivindicações, que são reivindicações das mulheres, dos afrodescendentes, dos indígenas, dos pobres, das mais diversas, né, da população LGBTQI, etc., esses grupos reivindicam, né, juntos, entrar no sistema, né, para ter direitos individuais. Né? Então, eles passam a ser mais um dentro desse sistema, mais um indivíduo livre dentro desse sistema que usufrui da proteção frente à Constituição. Tá? Então, aí, gente, só um minutinho, peraí. Pausa aqui de 2 minutos. Outras formas de organização. Tá? Então, aqui nesse segundo momento, há o ordenamento jurídico, isso aí mais, né, final do século XX, início do século XXI, então, portanto, isso é bem recente. Esse ordenamento jurídico, que não admitia a existência, né, de um outro grupo vivendo dentro desse ordenamento, sob a proteção desse ordenamento, mas vivendo com outras bases sociais, valorativas, né, outra religiosidade, outra forma de organização social, econômica, política, isso não era admitido. O Estado só vai começar a admitir isso no final do século XX. Tá? Então, onde esses grupos eles passam a poder existir dentro desse grande ordenamento jurídico, né, mantendo a sua forma de viver, os seus valores, sua organização social, sua espiritualidade, né, até mesmo o seu próprio governo, né, a sua própria forma de resolução de conflitos. Então, a nossa Constituição brasileira de 88, ela vai pela primeira vez no Brasil, uma das primeiras do mundo, a admitir, a recepcionar esses grupos, né, e dando proteção a esses grupos e admitindo que eles vivam dentro desse grande sistema jurídico de acordo com seus valores, normas, etc. Tá? Então, isso na nossa Constituição está previsto para os povos originários, né? Quem são os povos originários? Os povos indígenas, né? A gente já comentou sobre a palavra índio, né, como uma palavra de encobrimento, uma palavra de violência, né? Uma vez que índio não existia antes da invasão, né? Existia vários grupos étnicos, como ainda existem vários grupos étnicos, né? Quechuas, Aimarás, lá nos Andes, né? Charruas, lá no sul, né? Tupinambás, Guaranis, etc., né? Pelo Brasil, né? Então, são vários grupos étnicos, né, que agora podem existir segundo suas tradições, segundo suas normas, resolver seus conflitos, né, sem serem agredidos, sem serem, entre aspas, civilizados, essa palavra horrorosa, sem serem obrigados a
a assumir a religião do colonizador, o sistema jurídico colonizador, mas podem continuar existindo, né, enquanto grupo, tradição, valores, norma de organização, com seu sistema próprio. Então, isso é uma grande conquista, né, que nós vamos chamar, então, isso de direito à diferença. Ou seja, além do direito à igualdade, que continua existindo, que é de você fazer parte desse sistema e usufruir de direitos individuais dentro desse sistema, né, passa a ser admitido agora o direito à diferença. Ou seja, esses grupos que ficaram de fora, e que aí é um outro elemento importante, né? No primeiro momento, o direito à igualdade perante a lei, você tem grupos que ficaram de fora, mas esses grupos reivindicam participar desse grande sistema. E ali eles se diluem. Tá? Então, muitos, o direito das mulheres, né, os direitos afrodescendentes, muitos indígenas, né, grupos étnicos, LGBTQI, esses grupos, então, reivindicam fazer parte desse grande sistema e ter direitos individuais protegidos pela Constituição. O segundo momento são aqueles grupos que não querem fazer parte desse grande sistema, ou seja, não querem ser diluídos. Eles querem continuar existindo e vivendo da forma como eles sempre existiram e vivendo. E aí, então, só no final do século XX, início do século XXI, é que esses grupos começam a ser recebidos ali dentro desse grande sistema e sendo protegidos por esse grande sistema. Então, no caso do Brasil, o reconhecimento de várias comunidades quilombolas, né? Hoje, como eu disse, já são mais de 2 milhões de povos quilombolas aqui no Brasil, 2 milhões de pessoas, né, que integram grupos ou que integram quilombos rurais e urbanos. Aqui em Belo Horizonte tem 3 quilombos urbanos, né, e mais as diversas etnias, né? São cerca de 270 idiomas indígenas, cerca de 300 etnias indígenas, né, que podem agora viver em seu espaço, né, respeitados na sua cultura, etc, etc. A Constituição de 88 incorpora isso. Você sabe que na prática, né, principalmente nos últimos anos, a gente tem visto, né, de novo, né, o aprofundamento das agressões a esses povos originários e aos povos quilombolas, né, que são muito ricos, diversos e muitos, né, aqui no Brasil. Bom, então esse é o passo 2, direito à diferença. Esses grupos agora têm o direito, né, de serem diferentes, de se organizarem de forma diferente, de existirem segundo os seus valores e serem protegidos pelo grande sistema jurídico. Bom, passo 3. Aí a gente chega, então, ao primeiro grande fundamento do Estado constitucional liberal. Não, mentira. Primeiro grande fundamento do Estado constitucional plurinacional, né, que é o direito à diversidade. Então, aí seria uma superação daquele constitucionalismo clássico, que nasceu liberal, se transformou depois em constitucionalismo social, teve a experiência do constitucionalismo socialista e que agora está em crise, né, no mundo inteiro. E começa a aparecer, então, essas alternativas, que são alternativas de ruptura com o sistema mundo moderno, de ruptura com aquela racionalidade moderna, de ruptura com aquela racionalidade do direito moderno, né, que é uniformizador, padronizador, individualista, para um direito que passa a ser, né, que respeita a diversidade, as várias formas de viver, de se organizar, de existir, das várias espiritualidades, etc. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é essa passagem. Começou lá com o direito à igualdade, dentro de uma lógica padronizadora. O que existem são indivíduos iguais perante a lei, né, que têm direitos individuais, que vivem segundo a norma e a proteção dessa Constituição. O número de indivíduos que estão ali protegidos vai aumentando. Depois, os grupos, direito à diferença, né, onde esses grupos, então, começam a poder viver e receber proteção do Estado. Isso é muito recente. É uma resistência muito grande ao Estado. Por quê? Justamente porque esse Estado moderno não é padronizador, ele é uniformizador. O que ele fez nesses 500 anos foi justamente anular essa diversidade, né? Então, agora ele vai precisar aprender a viver com a diversidade. Aí a dificuldade enorme, a resistência enorme, né, que a gente vive atualmente, né, e ainda vive fortemente, né, mesmo nesse período de crise radical,
né, a aceitar a diversidade, as outras formas de ser, de viver, de pensar, de se organizar, as outras espiritualidades. Né? Então, a gente tem esse segundo momento, que é quando, então, esse Estado começa a receber e proteger essas outras formas de viver, a reconhecer essas outras formas de viver. E chegamos, então, né, no grande fundamento desse Estado que pretende fazer uma ruptura com o sistema mundo moderno, uniformizador, padronizador, e permitir que as pessoas vivam em liberdade e em diversidade, né? Cada um vivendo, né, segundo os seus valores, né, dos seus grupos, ou vivendo desde que... E aí você tem uma norma básica, né, para você falar em direito à diversidade, que é respeitar o outro. Olha, o outro me respeita como eu sou, individualmente eu respeito o outro como ele é, dentro das suas escolhas, nós nos respeitamos, né, isso é básico, tem que respeitar o outro. Então, nesse estado, né, de liberdade, de diversidade, né, não há espaço para o fascismo, para o nazismo, para a intolerância, para a violência, para o racismo, para a homofobia, não há espaço para isso. Estamos falando justamente do Estado, que é de liberdade e diversidade. De liberdade na diversidade, né, de diversidade na liberdade. Isso, então, começa com o direito à diferença e chega no direito à diversidade. O que é o direito à diversidade? Aí, gente, é uma ruptura com a estrutura constitucional moderna, com a estrutura do Estado moderno. Por quê? Essa terceira gravura aqui. Olha, esse grande sistema, né, aqui, que agora, final do século XX, começa a incorporar, né, esses grupos que ficaram de fora, né, esse grande sistema agora vai deixar de existir. Ele vai ser mais um. E qual que era a questão aqui? A pergunta que se faz é a seguinte: olha, você tem o direito agora de integrar esse grande sistema de proteção, né? Esse sistema continua hegemônico, mas esse grande sistema te protege. Você que é diferentão, esquisitão, etc. Por aí, né? Olha, a pergunta que vem então é: você tem o direito de ser diferente, de viver diferente, de existir enquanto um grupo diferente dentro desse grande sistema, né? Mas, sim, o nazifascismo é o que tem de mais horroroso. A gente já chega lá. Daqui a pouquinho. Então, esse grande sistema falou: olha, nós, né, vamos recebê-los na sua diferença, mas vocês vão ficar ali no seu cantinho. Né? Agora, a gente vai recebê-los, mas vocês vão ficar lá no seu cantinho, vocês têm seus direitos para viver do seu jeito, mas existe um padrão, né? Existe um padrão hegemônico, que é esse padrão do grande sistema. Quando a gente chega no sistema, no direito à diversidade, que foi o que a Bolívia e o Equador experimentaram durante algum tempo, até o momento presente, que é um momento de crise radical, e a gente não sabe ainda o que vai rolar, né, depois disso tudo, mas a pandemia encontra o Equador e a Bolívia em plena crise política. Né? A Bolívia sofreu um golpe de Estado violento, né? Foi um golpe policial, militar, neopentecostal, uma coisa super esquisita, né? Que acabou com aquela democracia plural, com a diversidade, né? Que está lá no poder, né? Ainda, né? Nesse mês final de abril, durante a pandemia, mas prometendo fazer eleição, retornar à normalidade, esperamos que isso aconteça. Né? Retornar à normalidade, essa expressão está ficando também. E retornar a um sistema constitucional de respeito à diversidade, etc. Então, nesses estados, né, o estado equatoriano, o estado boliviano, experimentou-se durante esse tempo, que vai de 2008, 2009, até a crise de 2019, final de 2019, 2020, né, que pode ser representado dessa forma aqui. O que era? Esse grande círculo, que era o círculo hegemônico dos direitos de origem europeia, esses países de origem espanhola, Bolívia, Equador, esse passa a ser um círculo a mais, em meio, convivendo com os outros círculos. Cada círculo desse representa um sistema jurídico, representa uma forma de organização social, política e econômica diferente. Né? E aí, então, esse grande círculo deixa de ser o círculo hegemônico, deixa de ser aquele grande padrão,
né, que os diferentes ainda devem seguir de alguma maneira, ou que seria desejável que eles seguissem, né, e passa a ser mais um. Ou seja, o sistema jurídico de origem espanhola passa a ser mais um em meio a vários outros sistemas jurídicos. Na Bolívia, por exemplo, conviviam de forma harmoniosa, na Constituição Boliviana de 2009, 36 sistemas jurídicos diferentes, o que significa 36 formas de organização social, política, econômica diferentes. Né? 36 direitos de família diferentes, tradições diferentes, direito penal diferente, alguns nem existia o direito penal, né? Outros sim, enfim, né? Sistemas que convivem de forma não hegemônica. Não há, então, um maior, um mais importante do que o outro, né? E que convivem de forma dialógica, democrática, consensual e horizontal. Essa é a pretensão do direito à diversidade. Essa é a pretensão, né, do Estado plurinacional, e isso foi experimentado, isso foi uma experiência constitucional, né, que existiu e que voltará, porque, obviamente, isso não vai acabar, principalmente se nós tomarmos a história da Bolívia e do Equador, né, essa experiência de resistência indígena nesses estados e em outros estados, né, também, essa experiência são 500 anos de resistência à opressão, à violência. Então, né, agora, esse baque, né, esse golpe na Bolívia, é só mais um ataque que, com certeza, esses povos, né, vão... Isso, cada grupo tem um ordenamento. Esses povos vão resistir, né? E aí, Thaís, é interessante, porque, embora tenha ocorrido o golpe, né, a Constituição da Bolívia ainda está lá, não foi substituída por outra Constituição, ela está sendo desrespeitada. Né? Então, vamos pensar, é um golpe de Estado, policial, militar, né, e neopentecostal, né, estranho, né, nunca tinha tido nada semelhante, mas eles se instalaram no poder, só que os grupos originários mantêm suas tradições e mantêm a sua forma de organização ainda lá. O que a gente tem é uma suspensão daquela estrutura jurídico-constitucional democrática que estava em vigor a partir de 2008 no Equador e 2009 na Bolívia, e com o golpe foi suspensa. Mas a resistência continua. Então, essa experiência continua e vai voltar. Esse momento de revés, né, faz parte dessa resistência e dessa experiência que a gente vai acontecer no futuro. Não dá, a gente não pode adivinhar, né, mas depois de experimentar a liberdade, depois de experimentar a democracia, né, eu acho que, no final, essa vai prevalecer, né, a diversidade, né, a democracia com diversidade, né, a liberdade com diversidade, né, são coisas que se complementam aí na ideia desse Estado plurinacional. Então, sim, cada grupo tinha o seu próprio ordenamento jurídico, constitucional, né, reconhecido pela Constituição da Bolívia. Na Bolívia eram 36 ordenamentos. Né? No Equador, 17 ordenamentos diferentes, reconhecidos pela Constituição, e que conviviam de forma não hegemônica. Né? Então, o ordenamento que vem, o espanhol, lá de origem espanhola, para depois da invasão espanhola, que era o hegemônico, ele passa a ser mais um ao lado dos outros ordenamentos. Cada um, então, se organiza e vive segundo os seus valores, tradições, normas, princípios, leis, segundo a sua própria história. Né? Então, isso é o direito à diversidade. Né? Para a gente entender o direito à diversidade, a gente tem que passar por esses outros passos. Né? O que é o direito à igualdade perante a lei, o direito à diferença e o direito à diversidade. Tá? Bom, então agora vamos fazer perguntas. Eu continuo assim, sinceramente, não estou entendendo, porque é muito mais gostoso vocês lerem isso, ou verem um vídeo, e aproveitar essa oportunidade para ficar conversando comigo, fazendo perguntas, tirando dúvida, perguntando os detalhes e tudo. Né? Mas se vocês querem assim, vamos fazer assim. Mas eu acho isso não lógico. Mas assim, vamos agora, então, nesse momento, abrir para as perguntas e dúvidas que, por acaso, vocês têm a respeito desse tópico, antes da gente passar para o tópico seguinte. Beleza? E lembrando que o que eu disse aqui também, vocês vão encontrar nos vídeos, vão encontrar em textos, vão encontrar em conferências, palestras gravadas, né? Estão todas disponíveis para vocês assistirem
a hora que vocês quiserem, né? E lembrando aqui, então, né, que nesse momento tem sala de aula, isso vai ficar gravado, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 pessoas em 70 alunos. Lembrando que um bom curso, né, depende da responsabilidade de cada um de vocês. Vocês podem fazer um curso excelente, né, porque a PUC disponibiliza para vocês, e eu disponibilizei na minha matéria para vocês um monte de texto, um monte de vídeos, um monte de reportagens, né, que estão, vocês podem consultar a hora que vocês quiserem. Tá? Mas isso. Então, agora podem fazer suas perguntas, né, suas dúvidas a respeito da matéria. Estou aqui aguardando. Entenderam tudo? A respeito do que eu acabei de falar. Bom, não, Dani, então vamos lá. O neoliberalismo, e depois dessa aula aqui, você vai prometer que você vai lá nos vídeos, assistir de novo a aula do neoliberalismo e ler os textos. Tem muito texto interessante, né? A crise do liberalismo, né? E depois você tem o que a gente está vivendo agora é a crise do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Isso aí, para explicar com detalhes, é mais tempo. Então você tem que ir lá, entra no vídeo, assiste sobre o neoliberalismo. Vamos recordar o que nós falamos, então, sobre o neoliberalismo, no vídeo e em sala de aula, né? O neoliberalismo, ele não é liberal. Então, o que a gente vai ter, né, no final do século XIX, início do século XX, é uma crise do liberalismo, do Estado liberal, né? Essa crise, ela acontece por quê? Porque essa abstenção do Estado, esse Estado liberal que não oferece saúde, não oferece educação, não oferece previdência, esse Estado liberal, ele é um Estado omisso, abstencionista, ele vai aumentar muito a desigualdade social. Com isso, aumenta muito a violência, né? E gera uma crise interna desse Estado no decorrer do século XIX e do século início do século XX. Além disso, né, há um momento de crescimento econômico muito grande. Então, o que o liberalismo mostrou? Né? Ele trouxe crescimento econômico, mas esse crescimento econômico não foi repartido. Então, houve um processo de concentração de riqueza, né? Isso que acontece também de forma mais acelerada, mais brutal, com o neoliberalismo. Ou seja, há crescimento econômico. Ah, que lindo. Só que esse crescimento econômico não é repartido. Ou seja, embora a economia cresça, ela cresça para alguns. Aumenta a desigualdade, aumenta a miséria, aumenta a violência, aumenta os confrontos, aumentam os conflitos. Então, isso voltando lá no século XIX, início do século XX, deságua na Primeira Guerra Mundial. Toda essa tensão, toda essa desigualdade, toda essa violência e toda essa competição. Na Primeira Guerra Mundial, a gente vê ali, então, né, interesses ou competição entre 6 grandes estados nacionais com suas economias capitalistas, né? Ou seja, algo que é importante a gente lembrar é que a, a, aquela época existia uma economia nacional, né? O capitalismo ele era vinculado aos estados, né? Isso a gente já estudou também, já conversamos em sala de aula, nos vídeos, nos textos, tudo isso. Então, o que acontece ali, naquele momento, né, é que esses estados entram em confronto, né, movidos pelas suas grandes empresas nacionais, né, que são os caras que põem no poder. Vamos lembrar lá como é que era o voto no Estado liberal, o voto censitário, só vota quem tem dinheiro, só é eleito quem tem mais dinheiro ainda, ou seja,
Então, esses governos representavam os interesses dessas grandes empresas, dessas grandes corporações que começam a aparecer no final do século XIX, do século XX. Né? E aí, então, essas grandes empresas vão, né, patrocinar esses estados que vão à guerra à procura de espaço vital, né, de espaço para sua economia, para a exploração de recursos naturais, mão de obra e etc. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. Você tem lá em conflito, né, a Guerra Mundial, mas vamos pegar ali os 6 principais atores. De um lado, Estados Unidos, Inglaterra e França, que são estados coloniais com muito espaço territorial para exploração de mão de obra, para exploração de recursos naturais. E do outro lado, 3 estados industrializados, emergentes, poderosos, que entretanto, precisam de espaço para a exploração dos recursos naturais, mão de obra, que tem poucas colônias. A Primeira Guerra Mundial, então, a gente vê o confronto entre esses 3 impérios coloniais, a França, que dá o império da volta ao mundo, a Inglaterra também, né, e Estados Unidos, que estão em expansão territorial, vocês encontram no meu blog os mapas sobre a expansão territorial norte-americana, né, e de outro lado, estados que têm indústrias poderosas, mas que precisam de espaço. E vão à Primeira Guerra Mundial atrás desse espaço. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, né, esses 3 são derrotados. Alemanha, Itália e Japão. Cada um com sua história própria, a Itália muda de lado, etc, etc. Mas há uma repartição do mundo após a Primeira Guerra Mundial. E com a repartição do mundo após a Primeira Guerra Mundial, há uma reacomodação e esses 3 saem mais poderosos, né? Estados Unidos, Inglaterra e França, outras potências medianas, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, etc. E a Alemanha é deixada de lado da repartição do mundo pós Primeira Guerra Mundial, e assim como o Japão e a Itália. E esses estados, então, voltam à guerra na Segunda Guerra Mundial. Né? Bom, então, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um reordenamento do mundo. E aí criam-se estados sociais, ou estados de bem-estar social. E esses estados sociais, a ideia dele era criar um capitalismo social, ou seja, resolver os problemas que o liberalismo gerou, com o aumento da desigualdade, com o aumento da violência, onde havia crescimento, mas não havia repartição de riqueza, com isso miséria, confrontos, etc., falta de saúde pública, falta de educação pública, etc., e, ao mesmo tempo, domar, né, e afastar o capitalismo conservador, né, que é aquele que patrocina o nazismo, o fascismo, pós-Primeira Guerra Mundial. Ou seja, naqueles estados derrotados, as grandes empresas nacionais, né, da Alemanha, da Itália, do Japão, patrocinam e financiam Mussolini, Hitler, né, o projeto nacionalismo japonês com o Hirohito, né, financiam o projeto nazi-fascista, ultranacionalista de criação, de proteção, né, da grande economia nacional, da grande empresa nacional. Então, daí que a outra coisa é ridículo, quando as pessoas falam, o nazismo é de esquerda, é ignorância total, né? Porque não tem nada disso. São as grandes empresas capitalistas que financiam essas lideranças que fazem um discurso social, né? Então, isso é que pode gerar, que gerou na época, né? Hoje não tem sentido, né? Mas que gerou na época aquela confusão, porque o cara fazia um discurso social, o Partido Nazista até chamava Partido Nacional Socialista Operário Alemão, partido que é antissocialista, anti-operariado, mas tinha esse nome para ganhar, né, o operariado, né, com esse discurso. Algo que é essencial ao fascismo, ao nazismo é a mentira. Né? Então, ele vai ter um discurso para cada público, uma mentira para cada público. Né, mas ele é financiado efetivamente pelas grandes corporações, pelas grandes empresas capitalistas nacionais, né, na Itália, no Japão, na Alemanha, e não só nacionais, né? Entre outras, a General Motors e a Ford investiu na Alemanha nazista, né? E lucrou com a Alemanha nazista e fabricou cerca de 70% dos veículos leves do exército alemão. A General Motors, norte-americana, e a Ford, né, do Henry Ford, que era antissemita e que patrocinou também a Alemanha nazista, ou seja, investiu na Alemanha nazista. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, vem esse Estado social.
Estado social, então, era baseado num tripé, né, que são os estados hoje mais estáveis, com melhor bem-estar, onde o coronavírus ataca menos, justamente porque tem mais saúde, mais educação, né, mais bem-estar, que são as sociais-democracias, né, ou, do norte da Europa. Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né, e outras sociais-democracias que foram surgindo pelo restante da Europa, Alemanha, Holanda, né, o Reino Unido, né, teve os trabalhistas no poder e criou seu sistema de saúde, né, universal, que foi atacado também pelo projeto neoliberal, mas está de pé e que agora está salvando a vida de muitos ingleses, inclusive do primeiro-ministro. Então, esse Estado social, ele funciona o quê? É um capitalismo social, em uma economia regulada, né, políticas de distribuição de riqueza, tributação de grandes fortunas, tributação do lucro de grandes empresas, uma economia combinada, né, não aquela competição desvairada, sem nenhuma regra, né, onde se assegura direitos trabalhistas, direitos previdenciários, se assegura saúde pública universal, educação pública universal, com uma tributação mais alta para quem pode pagar mais, uma tributação menor para quem pode pagar menos. Ao contrário, por exemplo, do modelo brasileiro hoje. Quem paga tributo não só brasileiro, norte-americano também. Quem paga tributo é a classe média. Né? O que ganha muito não paga nada. No Estado, nesses estados sociais, não. Quanto mais ganha, mais paga. Né? E há tributação sobre grandes fortunas, há tributação sobre o lucro de empresas, que justamente vai permitir que você ofereça bem-estar, segurança, né, saúde pública, educação pública e previdência social. Ou seja, uma sociedade organizada, estável, rica, né, de bem-estar para todo mundo. Né, que é essa construção que foi uma construção com grande sucesso, né, obviamente não sem problemas, há problemas, mas, né, enfim, o problema é inafastável, né, mas são hoje, sem dúvida, os estados que a gente pode ver onde mais bem-estar e estabilidade você tem. Bom, esse estado social, ele vai, a partir da década de 80, ser combatido, né, pelas grandes corporações, de novo, né, pelo capital conservador. Então, volta ao poder com um discurso liberal. Né? Então, aí você tem, primeiro, a crise do liberalismo, século XVIII, sim, o imposto no estado social é muito mais caro, muito maior. Né? Mas aí, Daniel, pera, já vai, o Rafael. Mas aí, o que você faz? Por exemplo, se você imaginar hoje um cidadão de classe média, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele gasta muito dinheiro para pagar, por exemplo, saúde privada, um plano de saúde privado, qualquer que seja o plano de saúde privado. E esse plano, ele vai oferecer um nível de saúde correspondente ao tanto que você paga. Isso, nesses estados, né, sociais, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, o Reino Unido, né, Inglaterra, né, com o Plano Nacional de Saúde deles, o NHS, National Health System, esse sistema, você paga o tributo, só que quem paga mais tributo é quem ganha mais, quem, portanto, pode pagar mais, e em troca se oferece um sistema de saúde universal e de qualidade para todo mundo. Todo mundo vai ter um sistema de saúde de qualidade. Então, no final, embora você pague muito mais tributo, né, o que você paga de hoje, de plano de saúde privado ou plano para aposentadoria complementar, é muito mais do que você pagaria de tributo. Né, sendo que você tem uma sociedade organizada com todo mundo tendo saúde. Não como acontece hoje nos Estados Unidos ou no Brasil, onde alguns têm uma saúde, alguns poucos têm uma saúde de extrema qualidade, outros, né, um outro grupo tem uma saúde de média qualidade, né, e a maioria não tem acesso à saúde nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem, porque a gente tem o SUS, né, que é um reflexo do Estado social no Brasil, é a saúde pública universal. Né, o maior sistema de saúde pública universal do mundo é o SUS no Brasil. E o SUS, é importante conhecer o SUS para ver os serviços de qualidade que ele oferece para a população. Né? Desde controle de alimentos que a gente consome, etc., né? Cirurgias, transplantes de órgãos, só ocorre no SUS transplantes de órgãos. Né? Plano privado não dá conta de arcar com isso, ia ficar caro demais para arcar com isso. Né? Então, nós temos no Brasil um SUS que tem que ser preservado, mas que estava sendo atacado pelas políticas neoliberais e quase que a gente fica sem SUS. Se não tivesse SUS, né, a tragédia que
que a gente está vivendo com essa pandemia e que, infelizmente, ainda vai demorar um pouco para acabar, a tragédia vai aumentar, né? Uma subnotificação enorme, né? Alguns especialistas dizem que a subnotificação ela pode importar em 10 vezes, até 15 vezes mais, mas o que dá conta ainda é o que ainda existe do SUS. Então, portanto, agora, então, a ideia, né, deixa eu ver as perguntas aqui. Bom, tem várias, então calma que eu vou respondendo aqui. Então, só fechar isso. A ideia desse capitalismo social ele é atacado pelo projeto neoliberal, que não é liberal. Outro dado importante, o neoliberalismo não é liberal. Né? O neoliberalismo ele leva a concentração de riqueza muito maior, ou seja, ele é ultraconservador. Ele adota políticas liberais que vão permitir a concentração de riqueza e, logo, a eliminação daquilo que é o núcleo do liberalismo sadio, né, imaginado lá no século XVIII e XIX, que era da livre iniciativa, da livre concorrência, das microempresas, oportunidade para todo mundo, etc. Isso não existe hoje. Então, o neoliberalismo ele se tornou concentracionista, né? Ele concentra mais riqueza, elimina oportunidade, elimina emprego, né? Concentra a riqueza na mão de poucas pessoas, com isso gerando novamente o que a gente vive a partir de 1980, mais desigualdade, fome, né? Conflitos urbanos, misérias, guerras, etc. Tudo isso que a gente tem vivido, né? E mais, né? Falta de saúde pública, falta de educação pública, falta, né, de direitos sociais, falta de estabilidade, falta de segurança. Isso é fruto justamente dessa diminuição do Estado, privatização de tudo, né, diminuição do sistema de segurança social, que é o que existe, que permite que os estados hoje que mais oferecem bem-estar, que melhor estão diante de toda a crise, são justamente os estados de capitalismo social, né, de social-democracia do norte da Europa. Bom, então, basicamente, a crise do neoliberalismo foi causada pela conquista de direitos advindos do Estado Plurinacional. Não. Então, o Estado Plurinacional não tem nada a ver com isso, não. O Estado Plurinacional, pois é, tem, não tem, calma. Estado plurinacional, ele não tem a ver com a crise do neoliberalismo. Mas esse neoliberalismo, a partir da década de 1980, esse neoliberalismo, ele vai também gerar uma crise, né? Ou seja, os ricos estão cada vez mais ricos. Então, para esses caras, não tem crise, nem agora tem crise para eles. Né? Vai sair aí, o que vai acontecer após essa crise? Microempresas, pequenas empresas vão desaparecer, as gigantes que vão sendo protegidas pelo Estado, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, você tem transferência de bilhões dos Estados Unidos, até de $1 trilhão para socorrer as grandes empresas, e os grandes bancos vão ficar mais poderosos ainda. Isso não tem nada a ver com liberalismo. Né? Isso é o conservadorismo, isso é o capitalismo conservador. É o que vai, né, até o momento sair, né, intacto e até mais poderoso. Se sabe, não dá para... Mas, em princípio, são os que têm mais recebido auxílio do Estado, são as grandes empresas, as grandes corporações, os grandes bancos. Então, isso é o neoliberalismo, isso é capitalismo conservador. Capitalismo liberal é livre iniciativa, ficou lá no século XIX. Foi morto pelo capitalismo conservador. E o capitalismo social é a social-democracia, que também vai ser atacada, né, e a tentativa de homicídio do capitalismo social também pelo capitalismo conservador, que é o que está vencendo, né, por enquanto. Tá? Então, com essa crise do neoliberalismo, do capitalismo conservador, essa crise por quê? Porque o mundo inteiro está insatisfeito. Você vê rebeliões no mundo inteiro estourando. No Chile, o que foi o projeto neoliberal no Chile? De privatização de tudo, né? Que acabou com a saúde, acabou com a paz das pessoas, acabou com o emprego, acabou com o salário, etc. Né? Então, essa coisa Ei, Rafael, essas medidas não afastam o investimento, isso é discurso é um discurso de propaganda. Né? Não tem nada disso, e mesmo porque quando os estados, quando as grandes empresas investem em estados, né, que, por exemplo, não cobram tributos, os salários são ruins, etc. As empresas investem lá, tiram tudo daquele local e não dão nada em troca para a população. Então, esse tipo de investimento não adianta, não resolve e não é bem-vindo. Né? Então, isso aí é uma ilusão.
né? Sem imaginar, por exemplo, o investimento de grandes megacorporações na África, que vão investir, por exemplo, em retiradas de petróleo, ouro, e não deixa nada para a população. Você tem investimentos pesados de grandes empresas que vão lá, tiram a riqueza toda, e a população que vivia naquele local fica mais pobre do que era, né? Então, esse discurso, ele é um discurso de propaganda, ou seja, ele é um discurso falso. Ele não corresponde à realidade, né? E aí, o importante é entender a fórmula, mesmo aí também é importante, né? Você tem muitas empresas que hoje preferem investir em lugar, como na Escandinávia, por exemplo, que tem altíssima tributação, mas lá tem segurança, lá tem estabilidade, né? Lá não é aquela confusão onde cai governo, derruba governo, né? Sobe petróleo, desce petróleo, aquela confusão danada que também não interessa para a empresa investir. Então, nesse caso, né, se você abaixa a tributação, abaixa os salários, a empresa vai lá, pega tudo que quer e depois leva sua malinha para fora, né? E isso não vira benefício para a população, né? Esse sistema é um sistema que entrou em crise, justamente, que vai dar espaço, então, para a busca de novas alternativas. E é um sistema que não sobrevive, né? É o que a gente viu agora, né? Não sobrevive, né? A gente está tendo agora uma prova, né, clara, gigantesca e global de que esse sistema neoliberal ele não mais responde às necessidades das pessoas, do mundo, da economia, da preservação do meio ambiente, né, da vida, da dignidade, etc. Ele precisa ser urgentemente superado, né? E será, é um sistema. Agora, como será superado é que a gente não sabe ainda, mas depois a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Bom, dúvida. O senhor disse sobre a questão da Bolívia e seus diferentes ordenamentos para atender a diversidade. Aqui no Brasil seria diferente? Sim, Isabela. O modelo boliviano é bem diferente, porque a Bolívia, hoje, chegar a mais de. Hoje, esses números subiram muito. Atualmente está em crise, então atualmente não conta. Mas antes do golpe, né, então, no final do ano passado, cerca de 80% da população boliviana se autodeclarava indígena. E esses indígenas, por habitarem terras muito altas, né, nos Andes, 3.000, 4.000, 5.000 metros, sem conta comunidades indígenas, que a gente não conseguiria, por exemplo, viver, né, o ar lá é muito rarefeito, a gente vai se adaptar, tem que passar lá muito tempo. Metros, eu já tive lá no Equador, a mais de 5.000 metros, você não consegue, você não pode correr, você morre, né? Então, você não pode fazer nenhum movimento brusco e falta ar. Agora, o organismo dele se adapta, né? A produção de hemácias, etc. Bom, inclusive são organismos adaptados, o Covid, né? Que alguns médicos vão nos explicando que ataca, né, a oxigenação do sangue. A oxigenação do sangue dessas pessoas que vivem, né, a 4.000, 5.000 metros de altitude é muito maior, né, do que a nossa. Então, a gente chega lá, a gente fica sem ar, né, mais ou menos o efeito do Covid das pessoas. Mas, enfim, nesses estados, então, você tem culturas que permaneceram organizadas muito fortes de resistência à colonização. Agora, é óbvio, não dá para a gente copiar o sistema boliviano. O sistema boliviano é deles, assim como o sistema equatoriano é deles. O que a gente faz, né, isso eu tenho insistido lá desde a primeira aula, o que a gente faz, que é muito importante, né, é aprender com esses sistemas para ver como que nós vamos encontrar as nossas soluções para vivermos aqui com a nossa diversidade. Nós temos muita diversidade também, só que ela é diferente, né? Primeiro, você tem uma diversidade étnica grande, mais de 1 milhão de indígenas, né? Mas não chega, como não chega na Bolívia, 80% da população, né? Ou seja, 1 milhão de pessoas aqui seria em torno de uma população de 200 milhões, né? Seria de 0,5% da população. São pessoas que têm o direito e que têm que ser protegidos de viver segundo suas tradições, seus costumes, suas normas, leis, etc., aqui no Brasil. São 1 milhão. Mais de 2 milhões de povos quilombolas que também têm o mesmo direito. Além disso, nós temos outras diversidades muito grandes. No Brasil, a gente fala mais de 400 idiomas,
Nos municípios, tem muitos municípios que têm, além do português, que é obrigatório para todo mundo, outro idioma reconhecido pela lei orgânica do município, pela Constituição do município. Né? Então, isso é muito rico, né? E a gente tem que ver como que a gente vai lidar. Né? No Brasil, infelizmente, a gente vem de um momento triste e ainda vive, né? Esse momento triste, mas espero que esse momento seja um momento de aprendizado também, de mais solidariedade, onde as pessoas estavam se estranhando, muito racismo, homofobia, muita intolerância, muita violência. E a gente precisa encontrar qual que é a fórmula da convivência pacífica dentro da diversidade e liberdade no nosso país. Então, daí que é fundamental entender esses princípios, entender essa nova teoria constitucional, para adaptá-la à nossa realidade. Não dá para copiar nada. Né? Então, é isso, Isabela. Bom, nós chegamos já ao final da nossa aula, 10h33, eu tenho uma outra aula agora, e aí, então, estou à disposição, vocês podem continuar mandando, e se mudarem de ideia, eu acho muito mais gostoso essa conversa, assim, de pergunta e resposta. Mas a próxima aula a gente retoma e vamos discutir isso. Agora, mais uma vez, é fundamental, e vai ficar registrado aqui, é fundamental que vocês vejam os vídeos, pelo menos, em que tinha que ler os textos também. Porque a boa parte, toda a matéria está lá. Né? E aqui, para a gente poder aprofundar, né, hoje eu dei uma aula sobre um tópico, né, mais aprofundado e respondi perguntas. Para a gente poder continuar fazendo isso, né, vocês têm que ver a ordem lá dos vídeos. Não deixem de ver, gente. Façam um curso bem feito. Tá? Então, mesmo que fosse presencial, né, eu falar toda a matéria em sala de aula não resolve. Não existe isso, isso é uma ficção. A gente ouve 1 hora, a gente guarda no máximo 15 minutos. Então tem que ler, né? Tem que. E os vídeos, tem vídeos resumidos. Vejam os vídeos, todos, né? Do início até o final. Eu vou continuar aqui, então, dando essas aulas, mas vocês podem continuar trazendo perguntas. No final, a gente responde a pergunta. Vamos fazer como a gente fez hoje. Beleza? Pode ser assim? Pode? Responde aí. Então tá. Então, até a nossa próxima aula, segunda-feira, às 8h50. Nos encontramos, beleza? Grande abraço a todas e todos, né? Satisfação, estudem bastante, né? Aproveitem o rico material que vocês têm disponível aí para ler, para assistir, para pensar. Tomem nota e nós estamos juntos aí. Grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula. You are currently the only person in this conference.